Olá, boa noite. Começa agora na TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, o programa Opinião, aqui na Rede TV. O Opinião desta terça-feira, 29 de junho de 2021, dia de São Pedro hoje, né? E a gente vai conversar hoje aqui no Opinião, numa entrevista com o deputado estadual, professor Allan Kardec, que já está a posto, ali notando já tudo que ele vai falar aqui, porque ele fez uma pesquisa ampla para trazer tudo o que ele está fazendo e o que pretende fazer pelos próximos anos aí lá na condição de deputado estadual pelo PDT na Assembleia. O Allan Kardec está aqui a postos, você pode inclusive interagir conosco ao longo do programa com sua pergunta via WhatsApp 99932-2529. Mande a sua pergunta, sugestão, crítica, elogio, enfim. Esteja bem à vontade para interagir conosco aqui no Opinião. Opinião que tem também a presença glamurosa de Lorenberg Alves, professor, imortal da Academia de Letras, escritor e tudo mais que você possa imaginar de bom. Esse rapaz tem, muito bom tê-lo de novo aqui. Muito boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Então, você que assiste também a Opinião pela página no Facebook da TV Pantanal, boa noite. A você que assiste também a Opinião pelo www.gazetadigital.com.br, boa noite, muito bom ter você aqui nesse friozinho de terça-feira. Professor Allan Kardec, deputado estadual, presidente do PDT de Mato Grosso, bom recebê-lo de novo aqui nessa bancada, não é? Eu já vou, na minha primeira pergunta, lhe especulando sobre as pautas que parecem estarem sobrestadas lá na Câmara, na Assembleia, porque daqui a pouco está previsto o recesso parlamentar. O que tem para ser apreciado lá nesses próximos dias? Parece que amanhã tem sessão o dia inteiro, enfim, como é que está a programação lá? Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, um prazer estar aqui de volta no programa Opinião. Professor Lorenberg, boa noite, muito bom estar aqui junto com o senhor. E, Paulo, nós temos uma pauta extensa, né? Temos uma pauta extensa e amanhã é dia de apreciação de vetos. Hoje nós tivemos uma sessão bastante debatida, inclusive com um pedido de sobrestamento de pauta pelo deputado Lúdio Cabral, que é um direito do deputado sobrestar a pauta quando tem vetos antigos na casa. Tem vetos e não traz para apreciação do veto, vai ficando na casa, e aí o deputado pode, com a sua prerrogativa parlamentar, pedir o sobrestamento, ou seja, não entra nada novo se não votar, limpa a pauta. Então ficou para amanhã vários projetos, vou falar alguns deles hoje aqui, Paulo. O projeto que foi vetado sobre a questão da educação como atividade essencial. Um dos artigos desse projeto diz que só volta às aulas presencialmente na rede pública e estadual a partir da imunização total dos profissionais de educação. Esse artigo foi vetado, o projeto foi aprovado com veto parcial. Então amanhã será votado esse veto. Um outro veto importante, que está tendo uma discussão grande na sociedade, o Estado inteiro mobilizado, é sobre a questão da tributação sobre a energia solar, a tributação sobre a utilização da rede elétrica. Então é um projeto que tem um debate longo e amanhã também nós vamos estar falando sobre isso. Um outro veto que tem lá é o projeto de repovoamento dos peixes, especialmente nas barragens hidrelétricas. Projeto meu, foi aprovado em primeira, segunda, e o governo vetou o projeto, está para apreciação amanhã também. Enfim, são algumas das pautas que nós vamos estar debruçados amanhã na sessão de 9 às 9, como a gente diz, né? Sessão de muitas pautas. Provavelmente passaremos o dia todo amanhã. A previsão é essa. Sobre isso. É verdade que o Botelho pediu vistas de uma série, se não de todas as matérias do governo que estavam lá por serem apreciadas? Sim. Então, como você já está bem informado, Paulo, o Botelho é um dos líderes da base, o Lúdio da oposição. O Lúdio sobrestou a pauta, empurrando tudo para amanhã e trazendo pautas de vetos antigos. E o Botelho hoje foi rápido e pediu vista de todos os vetos.
Ou seja, uma vez pedido vista, ele devolve amanhã, não tem mais pedido de vista amanhã para os vetos. Então amanhã, por isso que eu estou falando, amanhã nós votaremos todos eles. Não tem mais como pedir vista. Amanhã a gente precisa começar e terminar a sessão limpando a pauta. Tá vendo? Esperteza ali, o Botelho foi rápido no gatilho e Lorenberg, é bom saber que tem essa perspicácia ali, né? A perspicácia para o bem, não estou falando de um lado ou de outro, estou falando para o bem da política, né? A gente gosta de ver política assim, com P maiúsculo, né? O cara sabe muito bem das suas prerrogativas, o que diz o regimento, e vai lá, opa, você usou assim, é como se fosse um jogo de xadrez, né? Opa, então puxa aqui, peço vistas, aí você fica anulado com o seu, né, sobrestamento, e assim segue o baile. Acho bacana isso aí, né? Mas o meu amigo Paulo está coberto de razão. Na verdade, não é como, não. É um jogo de xadrez. Os instrumentos e as artimanhas político-eleitorais sempre devem ser utilizadas e utilizada a bem do parlamentar e, sobretudo, a bem da coletividade. Mas, por falar em projeto, o deputado, antes de mais nada, registrar aqui a nossa alegria de tê-lo novamente aqui. É sempre bom, é muito bom mesmo. Por falar em projeto, tem um projeto do senhor, o projeto 244 deste ano, que fala exatamente para promover as baías do Pantanal. Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito disso, porque grande parte do nosso telespectador, deputado, certamente não o conhece. E aí o senhor falando pode dar uma ideia do que se trata para o amigo telespectador. Professor, primeiro agradecer o elogio e é recíproco. Ele é acadêmico, jornalístico e pessoal. Eu tenho um carinho muito especial pelo senhor. Nós temos duas leis que discutem as baías. Uma que nós conseguimos aprovação em primeira, mesmo a Comissão de Meio Ambiente vetando. Eu faço parte da Comissão de Meio Ambiente, votando pelo parecer contrário. Perdi na votação da Comissão de Mérito, mas ganhamos no plenário. E agora ela foi para a CCJ liderada pelo deputado Wilson Santos e pelo Dilmar Dalbosco, também trouxe com parecer contrário. Eu não tenho dúvida que nós vamos derrubar o parecer no plenário, porque é um consenso, há uma maioria formada de que nós precisamos cuidar da Baía de Chacororé e Serra Mariana, transformando-as em unidades de conservação. Lá não tem desapropriação, lá as áreas são particulares em torno das duas baías. Já debati com os donos de pousada, com os proprietários daquelas áreas, mas é necessário que a gente crie uma unidade de conservação para que ela receba recursos com mais facilidade. Por exemplo, uma multa ambiental, um acordo, um TAC com o Ministério Público faça, a gente pode ir lá colocar recursos para limpeza da baía, peixamentos, enfim, isso é um dos projetos. O outro projeto é esse que o senhor leu, que aí fala sobre uma política estadual de baías. Essa lei, ela vem debatida junto com o Ministério Público, junto com as academias, a Unemate, especialmente o professor doutor Sandro Sguarese, da Unemate de Tangará, a professora doutora Caroline, que debate as questões hídricas, eles subsidiaram o nosso trabalho com esse projeto. É um projeto amplo que fala sobre essas questões das nossas áreas úmidas, especialmente onde está localizado, professor, as baías. Porque uma coisa é a área úmida na época da seca, secou, vira pasto, ou um outro ambiente que não seja pasto. Mas as baías, elas não podem e não devem secar. E nós precisamos ter uma política estadual de proteção dessas baías. Vou dar um exemplo de uma ação, professor. Na Baía de Chacororé, existem vários curichos que ligam e alimentam de água a baía. Um dos curichos é o córrego Mimoso, que passa por toda a extensão da comunidade Mimoso, passa próximo do Memorial Rondon, que o senhor conhece, o telespectador que não conhece ainda, vale a pena conhecer, e chega na baía. Todo ano a comunidade faz limpeza daquele canal e é difícil, muitas vezes fazem no peito, no enxadão, não conseguem liberação da SEMA para limpar o canal, não conseguem liberação de máquinas para entrarem ali, e com uma política dessa, com um projeto desse aprovado, nós vamos fazer um estudo de todas as baías e o que é necessário para que todo ano a gente possa fazer a manutenção. Limpeza de canais é uma delas. Perfeito. Voltando à questão, você citou aí, deputado, dentre os vetos, não é, ali que amanhã devem ser apreciados
na Assembleia, aquele que torna a educação como atividade essencial, né? Teve um ponto lá que foi vetado pelo governador. Eu queria que o senhor discorresse, até para aproveitar a sua condição de educador. A propósito, o Allan Kardec, deputado Allan Kardec, tem também eu não sei qual que é o nome que eu posso dar, mas é uma propositura que, junto à Associação Mato Grossense dos Municípios, que visa estender vacinação aí aos profissionais de educação física de todo o estado. Eu queria que o senhor falasse sobre esse veto, né, qual é a sua defesa, e também sobre essa proposta sua aí junto à AMM. Paulo, eu fui um dos autores desse artigo. O Thiago Silva, o deputado Thiago Silva, pediu vista no projeto que tornava a educação atividade essencial, e é uma atividade essencial. Existiu ali um debate entre os defensores da escola particular, que precisava voltar às atividades, e aqueles que entendem o que é a educação pública, especialmente aquela educação pública municipal, onde as escolas não têm a estrutura de uma escola particular, e não dá para se tratar a educação como uma única educação. Existem diferenças de uma escola particular para uma escola pública de zona rural, uma escola pública do campo, onde o único professor é um professor de uma turma multisseriada, de alfabetizantes do primeiro, segundo e terceiro ano, e é o mesmo professor de turmas médias, já alfabetizadas de quarto, quinto e sexto ano, e tem vários professores que trabalham com turmas multisseriadas com 30 alunos, sendo aí 6, 7 de cada ano. Então isso é um sacrifício danado, uma sala só, sem ar-condicionado, e aí o que é que a gente fez para mediar essa situação, entendendo que existem escolas que já estavam com aulas voltando ao normal, elas híbridas, com rodízio de alunos, com plantão de dúvidas, o aluno a cada 2 dias indo à escola. Enfim, faço a defesa para que amplie a possibilidade de vacinação dos profissionais de educação. Várzea Grande está de parabéns, iniciou na frente, inclusive eu apresentei uma moção de aplauso para o prefeito Calil. Vários colegas meus foram vacinados em Várzea Grande, das redes municipal, estadual e da particular. Eu dou aula na universidade particular em Várzea Grande e muitos colegas meus lá foram vacinados, independente de idade e de comorbidade. E aí Cuiabá atrasou um pouco, mas essa semana já adiantou também. Cuiabá começou a vacinação para professores e profissionais de educação, e eu acredito que no final desse mês de julho nós já tenhamos aí um avanço grande. Mas, por exemplo, hoje não teria condição de voltar às aulas em alguns municípios. Alguns municípios avançaram na vacinação, outros não. Então, eu faço defesa que a gente consiga terminar a vacinação dos profissionais de educação, até porque, Paulo, a média de idade dos profissionais de educação é uma média mais alta. Nós não temos muitos profissionais abaixo de 40 anos. A grande maioria já tem seus 50 anos, ou estão próximos disso, e é com certeza um perigo iminente colocarmos todos numa sala só com 30 alunos em algumas condições ainda ruins, no caso da educação pública do Estado de Mato Grosso, tanto estadual quanto municipal. E a questão dos professores de educação física? Paulo, eu sou profissional de educação física, e o profissional de educação física ele atua nas duas áreas. Ou ele está na academia, no parque, fazendo atividade, não parou, é um profissional reconhecido como profissional de saúde, e ele é um professor também, ele é um professor da rede estadual trabalhando com esporte. E não trabalha, o professor de educação física não trabalha com 30 alunos. Um professor de escolinha de futebol trabalha com 100 alunos. Um professor de futsal trabalha com 40 alunos. Uma professora de balé trabalha com uma turma lotada. Um professor de academia trabalha com a academia lotada. Então, o professor de educação física é diferente dos demais professores, trabalha com público ampliado, é um profissional de saúde, e alguns municípios ainda não o reconhecem como tal, e hoje nós apresentamos uma propositura AMM para que seja colocado para todos os municípios incluírem o professor de educação física como prioritário nessa vacinação. Ele não parou, o professor de educação física não parou, e agora não vai parar mais, porque descobrimos que uma das principais atividades que melhoram o seu sistema imunológico, especialmente o cardiorrespiratório, onde a pandemia atacou, é a atividade física, é você melhorar o seu sistema pulmonar. Professor Lorenberg. Por falar em professor de educação física, deputado, tem um outro projeto de lei da sua autoria, o número 331, que fala exatamente, que institui a política de educação física na rede estadual. Eu gostaria muito de ouvir um comentário brevemente a respeito desse projeto, que me parece importantíssimo. Professor, infelizmente, as aulas de educação física elas foram
diminuindo ao longo da história. Nos últimos 10 anos, por exemplo, nós temos aí ensino médio, que estão focados para passar em vestibulares, ensino médios integradores, que não tem mais obrigatoriedade da aula de educação física. E o ensino médio é o aluno de 15, 16 e 17 anos. Nos ensinos das séries iniciais, primeiro, segundo e terceiro ano, e também da pré-escola, está ausente a aula de educação física. E nós estamos vivendo um auge da pandemia misturado com o sedentarismo e a obesidade. Então, fiz o projeto está ainda na Comissão de Educação, para que nós tenhamos no mínimo 2 aulas obrigatórias de educação física. O correto seriam 3, mas no mínimo 2 aulas de educação física, já que o governo, inclusive, está ampliando quadras, fazendo cobertura de quadras, investindo na infraestrutura. E aí você olha para dentro do currículo das escolas, já é obrigatório, mas você olha para dentro do currículo das escolas, cada vez menos nós estamos colocando nossos alunos para fazer as aulas de educação física e ampliando o repertório motor, ampliando a cultura corporal de movimento. É essa a defesa que a gente faz. Ô deputado, essa proposta aí, a propósito, ela é um projeto, porque assim, pelo que o Lorenberg falou aqui, pelo que você está explicando aí, se for uma espécie de projeto, tem o governo vai enxergar visto de iniciativa ali, não é? Agora, se for uma sugestão, ele pode absorver. Na realidade é um projeto de lei e não há vício porque... Porque você está obrigando o Estado a absorver... É isso mesmo. E essa lei ela vem com outros estados também fazendo a mesma lei. Essa lei ela não insere disciplina e não insere conteúdo dentro do currículo do Estado de Mato Grosso, porque a educação física já é disciplina obrigatória e já tem dentro do seu conteúdo curricular. Então, o que nós estamos solicitando com esse projeto é que as aulas sejam ofertadas obrigatoriamente. E hoje, algumas escolas não a oferecem. E quando a oferecem, não oferecem também com o profissional devido, que é o profissional de educação física. Cumprir, então, aquilo que já existe. Cumprir aquilo que já existe. Esse Allan Kardec, deputado estadual pelo PDT, que está conosco ao vivo aqui no Opinião, e você pode participar conosco pelo 99932-2529, Opinião dá um tempinho só e volta já já. Muito bem, o Opinião está de volta ao vivo nesta noite aqui no canal 22, Rede TV, nessa terça-feira com Allan Kardec, deputado estadual. A gente vai aos destaques do Gazeta Digital, que é o GD, né? www.gazetadigital.com.br. Com 8 unidades de terapia intensiva, UTIs 100% lotadas em Mato Grosso, Secretaria de Estado de Saúde notificou 31 novas mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Dados do boletim epidemiológico divulgado pela pasta nesta terça 29 mostram que Mato Grosso registrou, até o momento, 450.994 contágios, dos quais, em 427.175 ocorrências, as pessoas infectadas se recuperaram. Além disso, o Estado contabiliza 11.995 mortes pela doença. Paralelamente, 10.286 pessoas seguem em isolamento. Mesmo com as 8 UTIs lotadas, a pasta registrou aí queda na taxa de ocupação de leitos, que variou de 75,45% para 74,33%. Mudança sensível também foi registrada no índice de uso de enfermarias, que foi de 33% para 32%. Novas imagens mostram empresária engatinhando aí e muvuca retirado aí por bombeiros. Falando aí sobre a situação que envolveu o jornalista Muvuca. Imagens de câmeras de segurança flagraram momento em que o jornalista José Marcondes Neto, conhecido como Muvuca, e também a ex-namorada Nádia Mendes Vilela, são socorridos após receber 3 disparos, a empresária
deixa a farmácia engatinhando para pedir ajuda. Segundo as imagens do circuito interno, a tentativa de feminicídio durou aproximadamente 15 minutos desde a chegada de Muvuca na farmácia até o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar retirarem aí o corpo do jornalista que ainda foi atendido com vida. Assim que Nádia conseguiu fugir, o jornalista atirou contra a própria cabeça. Esse é o vídeo que você vê aí, que está disponível no www.gazetadigital.com.br. A gente comentou isso ontem aqui, não é? Infelizmente, a gente lamenta porque estamos aí diante de uma situação que envolve um colega, né? Mas é um ato de violência contra a mulher, daí o nome feminicídio. Eu queria depois que... A informação que eu tive hoje à tarde, Caroline, era que a moça, a Nádia, ainda estava com... Não tinha informação definitiva sobre o estado de saúde dela, né, que era indefinido. Infelizmente, o do Muvuca foi confirmada a morte. E a gente lamenta muito por tudo, né? Pela violência, enfim, e a família aí do jornalista, a família da empresária, da ex-namorada, né? Força aí. A última informação que eu tive, a Caroline vai confirmar para a gente, é que ela estava em estado grave e tal, e passou por cirurgias e tudo mais. A gente vai tentar atualizar aí, ver se tem alguma novidade aí até o final do programa de hoje. Nós estamos entrevistando aqui ao vivo o professor Allan Kardec. Eu falo professor porque ele é professor de educação física, foi eleito vereador pelo PT e depois mudou para o PDT, né? Foi o PDT ou seu segundo partido? Segundo partido. Primeiro e depois volta ao PDT. Agora volta ao PDT. Está aqui conosco aqui falando sobre política, as coisas da Assembleia Legislativa. O Lorenberg Alves, esse colega meu que está aqui, ó, a cerejinha do bolo do programa Opinião. Paulo, me desculpa, tá atravessando sua fala. Eu não tinha visto esse vídeo do jeito que eu vi agora. Hein? Dela engatinhando. Foi muito rápido o que eu vi durante o dia hoje foi um dia intenso. Você pode pôr de volta aí? Pode pôr de novo aí? Boca, por favor. Impressionante isso que a gente viu aqui. A gente fica triste, coração apertado, e que no seu local de trabalho, né? Trabalhando na farmácia, no seu local de trabalho, ser abordada desse jeito. A gente fica impressionado também com o próprio José Marcondes, que eu conheço desde a época de movimento estudantil. Sabe que ele oscilava muitas vezes o humor, mas ninguém do meio político sonhava que ele poderia cometer um ato desse. Né? Não, de lugar nenhum, nem do meio político, nem do jornalístico. Eu sabia que ele era capaz de tudo, de fazer as denúncias que ele fazia, as mais variadas e tudo mais, mas nessa questão pessoal aí eu não sabia que ele poderia chegar a esse ponto, não é? Que ele era muito intenso nessa parte aí, poderia até se imaginar agora chegar a esse ponto aí, mas eu também não vou fazer juízo de valor, eu só condeno, evidentemente. É um ato que deixa a gente chocado, né, Paulo? Chocado, porque... E torcer aí, a informação que eu tive é que ela estava em estado grave, mas que carecia aí de cuidados médicos e tudo mais, torcer para que ela Deus se recupere. Queira que ela recupere. Não é? E, Lorenberg, você quer comentar sobre isso aí? Você compactua dessa opinião do Allan? Eu penso igual o deputado está falando aqui, eu acho que... Mas é isso mesmo, é triste, é ruim, mas o deputado foi muito feliz, é exatamente isso. Agora a torcida nossa é exatamente para que ela, a ex-namorada, possa sobreviver. E o que é mais grave ainda, é as sequelas da violência, Paulo. É aí que está o grande detalhe. Porque sobreviver às agressões, a bala e etc., parece que foram 3 balas que pegaram no seu tórax, 4 balas. Então, o pior de tudo é vencer as sequelas da violência, deputado. Porque o susto que ela levou certamente foi grande também. E infelizmente, professor, isso não é algo isolado. Uhum. Todos os dias nós estamos recebendo notícias, e os canais de comunicação veiculam isso,
cenas como essa, de abuso contra a mulher, feminicídios, tentativas de assassinato, porque a mulher terminou a relação ou porque o homem descobriu uma traição e quer resolver na violência, na bala, no tiro. Isso é uma sociedade como a nossa. Já no século XXI, nós não podemos aceitar nenhuma forma de violência contra a mulher, com o que quer que seja. E já fica a sugestão também, já que o deputado Allan Kardec representa um coletivo aí de outros 23, não é? Um total de 24 deputados, para que a Assembleia abrace também, entre de forma mais intensa nessa causa, no sentido de criar políticas protetivas, né? Porque a Assembleia que tem apenas uma mulher como sua representante no Legislativo, mas que todos os deputados ali que tiveram votos, que têm família, que têm mãe, que têm minha esposa, que têm filha e tudo mais, têm por obrigação, né? E a obrigação natural de ter esse tipo de preocupação, deputado. Então, aumentar a pena, enfim, a gente vê aí as delegacias no âmbito do Estado envolvidas com a causa, as polícias, enfim, mas o Legislativo pode sim, de repente, ter aí uma discussão, abrir debates mais efusivos, mais intensos, ouvindo de fato as representantes, né, das mulheres, que aí isso pode virar, eu falo isso porque estados como o Rio de Janeiro, que é um estado muito violento contra a mulher, ali no Legislativo tem esse tipo de, não sei se é comissão, eu sei que tem esse tipo de preocupação de proteção à mulher. No Rio Grande do Sul, idem, em Minas também, e aqui em Mato Grosso, ainda que tenha a discussão aberta ali, talvez possa existir um caminho de intensificar só uma sugestão só, né? Não, você tem toda a razão, Paulo. Eu acho que não dá mais para a gente postergar uma política mais séria, mais dura e intensificar a ação, inclusive. A Câmara Municipal de Cuiabá tem hoje 2 vereadoras, a professora Edna e a jornalista Michele Alencar. Temos a deputada Janaína, que é uma guerreira nesse sentido. Nós temos vários movimentos. Acho que está faltando unificar essa pauta e avançar de vez para esse tema com relação a essas questões de violência contra a mulher. Ok, dito isso, Lorenberg. Deputado, vamos sair um pouquinho fora e ir para uma outra conversa. Lá no Parlamento, o senhor recebeu recentemente, no dia 10, para ser mais preciso, no dia 10 desse mês, recebeu o secretário de Turismo de Cuiabá, o Oscarino Alves. E nesse momento ele apresentou alguns projetos, ele apresentou algumas demandas ao senhor, inclusive pediu apoio para a efetivação de fato dos projetos que ele estava apresentando. E aí, por falar nisso, eu tenho 3 perguntas a fazer a respeito. A primeira delas, qual é a opinião do senhor a respeito das ações de mapeamento da rota fluvial do peixe? Essa é a primeira pergunta. A segunda, qual é o resultado prático dessa reunião, desse encontro entre o senhor e o secretário municipal de turismo? E a terceira, há uma possibilidade, se já existe, me perdoe, mas há uma possibilidade de uma parceria, de uma costura de uma parceria entre a Comissão de Turismo, da qual o senhor preside na Assembleia Legislativa, com a Secretaria de Turismo de Cuiabá? Muito bem, professor. Eu gosto de vir aqui no programa. O senhor é dedicado, estudioso e está com as pautas na ponta da língua. Primeiro, quero parabenizar o prefeito Manuel Pinheiro pela indicação do Oscarino. Muita gente não entendeu, o Oscarino é um homem que sempre se notificou, se notabilizou pela luta de classe. Foi presidente do CISMA, o Sindicato dos Servidores da Saúde, né? Fórum Sindical, enfim. Mas o Oscarino é um gestor que conhece Cuiabano, que conhece Cuiabá. E uma das coisas que ele fez, assim, que eu achei que foi uma boa sacada, ele botou um barco dentro d'água e foi rodar a rota do peixe, mas dentro do Rio Cuiabá, Paulo, dentro do Rio Cuiabá. E uma das coisas que ele trouxe para a gente nesse mapeamento, não tem lugar para parar barco, para eu descer, para ir para um restaurante, uma lanchonete, uma peixaria. Para dizer que não tem, lá na peixaria do Bola, vou fazer propaganda aqui da peixaria do Bola, lá na Passagem da Conceição, tem um deckzinho, mas isso
é raro. Lá no São Gonçalo Beira-Rio nós temos, e eu sou da comunidade, nós temos ali mais de 20 peixarias e nós não temos um deck. Eu não estou falando de uma marina para você descer seu barco, sua lancha, estou falando de um deckzinho flutuante de madeira, onde você vai aportar ali a sua embarcação e descer, depois de um passeio náutico, depois de um passeio fluvial, descer, comer o seu peixinho e voltar. Essa foi uma das reivindicações do secretário Oscar Lino, e ele já veio, inclusive, com um projeto, com possibilidade de a gente fazer parceria. Então, já vou respondendo as 3 perguntas. Parceria total entre a Comissão de Indústria, Comércio e Turismo da Assembleia Legislativa, que eu presido, e o deputado Carlos Avalone é o vice-presidente. Inclusive, desejar sucesso para a esposa dele, Maria Avalone, que assumiu agora a condição de vereadora na Câmara Municipal de Cuiabá, e já faço aqui, retifico a minha fala, eu tinha falado que eram 2 vereadoras, são 3 vereadoras em Cuiabá, a vereadora Maria Avalone, a vereadora Michele Alencar e a professora Edna. O deputado Avalone também recebeu essa programação, nós vamos ajudar a construir essa plataforma no São Gonçalo Beira-Rio junto com a comunidade. Algo rápido, que não vai ter, colocar emenda na prefeitura para esperar conveniar, empenhar. Nós vamos fazer uma gestão junto à SEMA, onde tem madeiras apreendidas e madeiras boas, Itaúbas, madeiras que para fazer esse deck, com autorização para que seja construído, e a própria comunidade, os comerciantes ajudarem a gente, nós vamos fazer esse deck. Já estamos dando notícia de primeira mão aqui, no Opinião, essa parceria com o secretário Oscar Lino e com a Prefeitura de Cuiabá. Resultado prático já é isso, mas nós temos que avançar. O Oscar Lino é um homem inteligente e já junto conosco, e aí eu quero dizer também que nós estamos organizando um amplo debate com Cuiabá e Várzea Grande e com o trade turístico, composto pelos donos de hotéis, pousadas, restaurantes, o pessoal da Abrazel, Associação Brasileira de Bares, Restaurantes e Lanchonetes, e a implementação da Astur, a Associação do Turismo, uma associação que é um terceiro setor, que tem a participação do secretário de Turismo de Cuiabá, o secretário de Turismo de Várzea Grande, e sobre a liderança do Camura, onde a gente possa estar captando recursos direto também para essas tours. Mapeamento de todas as necessidades das áreas de turismo. O secretário adjunto de Estado, o secretário Jefferson, tem feito um trabalho nessa área que eu acho que é muito interessante. E aí, professor, é a área que foi mais afetada pela pandemia. Bares, restaurantes, lanchonetes e a área de eventos. E Cuiabá, eminentemente, é uma cidade que realiza e recebe eventos. Tanto é que nós estamos finalizando aí a Copa América. Mas agradeço o senhor por ter feito essa pergunta, dizer para o Oscar Lino que acho que essa semana a gente tem que colocar o projeto para andar e a gente voltar aqui, na Opinião, já com nosso primeiro empreendimento em conjunto, que seja ali no São Gonçalo Beira-Rio, mas que a gente possa fazer também do outro lado do Rio, na Várzea Grande, a gente possa fazer isso também no Cais do Porto. Foi feita toda a reforma do Cais do Porto e a gente não consegue parar ali nem com canoa para descer, para fazer ali um turismo gastronômico. Ok, esse é Allan Kardec, a gente vai para mais um break comercial, não é? E após o intervalo comercial, rapaz, tem uma situação aí que está me chamando a atenção, porque a polêmica é muito grande, inclusive nas redes sociais. É da questão da divisão territorial, tem uma situação ocorrendo ali no município de Santo Antônio de Levegé, que envolve o deputado Max Russi, e tem uma classe não só de políticos da região lá de Santo Antônio, mas como também dos comunitários como um todo, revoltada, porque não concordam com um procedimento parlamentar aí do atual presidente da Assembleia, Max Russi. A gente volta já já tocando desse e em outros temas também com o deputado Allan Kardec. É um instante só. Voltou aqui o programa Opinião com o pedetista, cirista. Quem apoia o Ciro é cirista, né? É cirista. Eu sou pedetista, o Ciro está no PDT. Não. Se o Ciro sair do PDT, eu continuo no PDT. Você leva a sério o Ciro mesmo? Assim, o Ciro é uma liderança para ser levada a sério mesmo, assim, do ponto de vista de quem quer ser presidente da República? Eu não estou aqui desmerecendo o Ciro Gomes, que, na minha avaliação, tem umas ideias muito boas, né? Mas que ele viaja muito na maionese. Além do que,
se Bolsonaro, que você estava falando aí agora há pouco, é ista, machista, fascista, eletricista, escambau, o Ciro, então, assim, nem se fala. E aí entra a Folha de São Paulo, entra os vínculos com um monte de coisa, que eu não vou também discorrer aqui, que recaem contra ele, que são colocadas contra ele, né? E ele assim mesmo, eu estou falando muito sério, sem nenhum tipo de jocosidade, não é? Por conta de que ele está se colocando aí como um possível candidato, mudou a roupagem, contratou aí um marqueteiro, que foi do PT, que foi do Lula, né? Está mudando de roupagem, inclusive os pontos de vista que eram anteriores, está mudando, aí está sendo mais flexível, mais preocupado com Jesus Cristo, que não é a dele, não é? Que, pelo menos pelos muitos depoimentos que ele já deu, declarações que ele já deu. Mas enfim, como é que você vê a figura do Ciro Gomes aí para esse pleito do ano que vem? Paulo, eu acho que o Ciro é a grande opção para o Brasil. O ano passado, a eleição passada, ele sozinho, sem nenhum partido coligado com o PDT. Inclusive o Lula fez um movimento tirando o PSB, né, tirando os partidos que estavam próximos de fazer uma grande coligação com o PDT do Ciro, e ele ficou isolado na disputa. Com a Cátia Abreu do PDT, sua vice-candidata, a candidata a vice-presidente de Tocantins. Tocantins inteira junta não tem os eleitores de Cuiabá e Várzea Grande. Pois bem, o Ciro alcança 12,4% na votação. O único dos 400 candidatos, além de Haddad e Bolsonaro, a atingir 2 dígitos, sozinho, fazendo um debate praticamente isolado, porque não teve debate naquela oportunidade. A facada sacramentou, a facada do Bolsonaro sacramentou a eleição, e as redes sociais e a onda fora PT, tira o PT, fora Lula, ficou naquela dualidade. E ele permanece firme com o seu Plano Nacional Desenvolvimentista, trazendo experiências do Getúlio, como a auditagem da dívida, que foi a única feita de fato no Brasil, na República, experiências que ele teve na condição de prefeito e de governador de um dos estados que mais cresce na educação no mundo e no Brasil, que é o Ceará, e Sobral é a grande referência da América Latina para a questão da educação. Um grande ministro que passou por várias experiências como deputado, como ministro, como prefeito, como governador. Então, o currículo do Ciro fala por si só. O restante é falácia, conversa de opositores. Ah, que o Ciro fala isso, que o Ciro fala aquilo. Se nós colocarmos em uma avaliação didática, técnica e séria, é o candidato que o Brasil deve apoiar na próxima eleição. Com conteúdo que não responde nenhum processo por corrupção e que está preparado, assim como ele já foi prefeito, governador e ministro. Se a gente tiver condição de fazer com que o Ciro fale para a população, e aí, justificando o marqueteiro, de uma maneira mais direta ao eleitor, eu acho que ele será, com certeza, a tão sonhada terceira via que o Brasil está esperando para fugir de novo desse fla-flu lulistas e bolsonaristas. Mas ele é cogitado, inclusive, para ser vice do Lula. E ele flerta com o PT. Ele vive falando mal do PT, do lulopetismo, e flerta ali, quer dizer, é uma situação que, de acordo com os debates internos do PDT e até desse núcleo no qual está inserido o seu partido, pode daqui a pouco culminar com isso, ou vice-versa. Lula, quase que improvável, né, que aceitaria ser vice do Ciro, mas isso é inclusive lideranças do PDT, deputados federais, inclusive, consideram essa possibilidade aí, de acordo com, depois de um amplo debate, não é? Quer dizer, é esse contrassenso que eu aponto no Ciro, que eu acho que não tem que ter, tem que ser firme. Lula é ladrão e ponto. Não tem essa questão de mudar de ideia, entendeu? Ah, porque eu falei lá, agora já não é mais, quer dizer, a nuvem muda. Não, eu acho que o Ciro é um dos poucos que tem posicionamento. Tanto é que não ficou no Brasil, que na minha opinião foi um grande erro, no segundo turno, porque nenhum dos projetos ele defenderia, nem o projeto da manutenção do PT no poder, muito menos um projeto como esse, que nós estamos vendo aí, um grande desastre. Professor Lorenberg, por favor, esteja à vontade, se quiser falar sobre essa situação também, porque eu sei, eu
muito difícil dar opinião aqui, de vez em quando eu dou minhas tacadinhas também aqui, mas se tiver à vontade aqui, você pode comentar o que você quiser ou fazer pergunta aqui para o nosso nobre deputado, que vamos falar sobre a questão também aqui da divisão territorial que houve lá no município de Santo Antônio. Eu vou deixar a questão territorial para o Paulo, porque ele está louco para fazer a pergunta, viu, deputado? Mas eu vou continuar com o PDT. O PDT em Mato Grosso, que o senhor preside no âmbito regional, a grosso modo, e aí me corrija, deputado, me corrija se eu estiver equivocado, o PDT está dividido, a grosso modo, em duas grandes alas. Uma ala que defende, mas defende mesmo, a aliança com o governador Mauro Mendes para ser candidato à reeleição em 2022. Nessa ala estão prefeitos, se não me falha a memória, 7 prefeitos, 9 vice-prefeitos, vereadores e secretários municipais que formam e que constituem esse grupo que defende a candidatura do Mauro Mendes em 2022. A outra ala é exatamente aquela mais próxima, mais ligada ao funcionalismo público, ao servidor, e também a ala que está muito presente aos movimentos sociais. Esta ala quer exatamente um outro caminho para o PDT. E é nessa direção, deputado, que eu tenho 3 perguntas a fazer ao senhor. A primeira delas, como que o senhor vê esse partido dividido claramente, tendo essas duas alas? A segunda questão, o que o senhor, na condição de presidente regional da sigla, pensa em fazer para evitar que o PDT vá para 2022 completamente dividido? E a terceira e última, qual é a tendência de fato do PDT para as eleições de 2022? Se puder ser breve aí nas respostas. Isso que é um paredão, né? Professor, o senhor está coberto de razão e é exatamente isso. Quem está hoje nos seus cargos eletivos, os nossos prefeitos e prefeitas, os vice-prefeitos e prefeitas, querem a mão do Estado. O Estado está com recursos, está desenvolvendo um bom trabalho no campo da infraestrutura, das reformas do asfalto, projetos andando e precisa acelerar esses projetos. Ano que vem é maio, deadline de convênio. Em maio acaba os convênios e aí é só aquilo que executou, o que não executou passa para depois, porque é ano eleitoral. Então, os nossos prefeitos e a grande maioria dos nossos vereadores, nem todos, estão realmente com essa aliança colocada, até porque o PDT ajudou o governo Mauro a ganhar a eleição. Eu, em especial, estive na chapa com a ampla maioria dos pedetistas pedindo voto, organizando reunião, fazendo propostas. O maestro Fabrício Carvalho, que é o presidente do PDT de Cuiabá, foi o coordenador da transição da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do governo Pedro para o governo Mauro Mendes. Então, nós escrevemos o plano de governo junto. Então, fazemos parte desse governo. Porém, a grande formação política do PDT é mais no campo social, é mais no campo educacional e é mais no campo dos movimentos. E hoje a gente sabe que o servidor público não está contente com a administração, especialmente os aposentados e aposentadas, os movimentos sociais, os movimentos de ambientalistas. Então há sim uma dicotomia, uma disputa interna no PDT. Dia 9 de julho faremos um encontro estadual e vamos tratar disso abertamente e vamos caminhar para ver se o governo adota algumas pautas que são caras para os pedetistas e que consiga também desenvolver projetos nesses municípios que nós temos gestão. E aí, obviamente, no final do ano, para o começo do ano que vem, a gente deve chegar próximo de uma tomada de decisão mais equilibrada. Ô, deputado, o vice-governador Otaviano Pivetta esteve aqui na semana passada, onde o senhor está sentadinho aí, e sobre a possibilidade, e até uma declaração do senhor na semana que passou também, na esperança de tê-lo de volta nos quadros da sigla, foi descartada. Ele foi taxativo aqui. Perguntei para ele, mas se eu tenho certeza, está certo disso? Não, eu não volto para o PDT. Estou certo, eu não volto para o PDT. Daí, estaca zero? Paulo, eu fico triste com o depoimento dele. Eu assisti, recebi depois os vídeos, porque ele deixou muita gente dentro do PDT com amizade. Eu sou um deles, sou amigo do vice-governador. E o Otaviano Pivetta, sempre que a gente conversa, ele deixa claro
o que ele tem de pedetista no sentido de acompanhar o Brizola. Só que foi claro aqui, ele está muito vocacionado para a direita, está muito vocacionado para o liberalismo, questionou se o PDT estava afastando das ideias brizolistas e totalmente equivocado no seu pensar. Eu acho que adotar o seu pensamento atual, olha, hoje eu não tenho mais o pensamento pedetista e por isso eu não volto mais. Acho que é mais tranquilo do que tentar falar, olha, o PDT não está mais adotando o discurso brizolista. Mas, ao mesmo tempo, na mesma oportunidade, ele assume que nós temos mais de 150 mil famílias para baixo da linha da miséria e Mato Grosso não tem efetivamente um programa de renda mínima. E isso é um programa pedetista. Ele fala que precisa melhorar a educação e a Secretaria de Educação adota um programa de Sobral, onde foi implementado por Ciro Gomes, do PDT. Ele diz que naquela época não se discutia direita e esquerda, equivocadamente. Da onde que o Brizola criou o PDT? Na vinda dele de Portugal do exílio, um exílio que ele foi colocado para fora pela direita da ditadura militar, pegou em arma, inclusive, Brizola, que é mais esquerda que o Brizola nesse sentido. Então, eu acho que, infelizmente, o Otaviano se equivocou nessa questão de fazer essa comparação que o PDT não segue mais as linhas brizolistas, mas está correto ao ponto de assumir para si o seu posicionamento atual. Mato Grosso é um estado conservador, é um estado onde ainda o Bolsonaro surfa ainda nas ondas eleitorais e talvez o governo e a estratégia da cúpula do governo é se aproximar desse voto bolsonarista. E no PDT não tem. Nós temos nosso lado é Ciro Gomes. Ok, eu quero mandar um abraço aqui para a Bel, do Industriário, a Bel que está nos assistindo, mandou aqui no WhatsApp. Obrigado aí, Bel, do Industriário. A você e sua família, muito obrigado pela companhia. Falar sobre a divisão territorial, rapaz, que história que é essa aí do Max Russo? Está em maus lençóis aos olhos dos santo-antonienses, não é? O que aconteceu ali? E é verdade que estão recorrendo às instâncias superiores para tentar reverter, já que uma grande parte do território ali, segundo, não sei se uma canetada, mas uma intervenção parlamentar do Max Russo acabou culminando que esse espaço, esse pedaço passaria a ser de Jaciara, terra, base do Max Russo? Paulo, infelizmente, isso que você falou é a verdade mais nítida possível. O governo do estado, equivocadamente, apresentou 3 mensagens de reintegração territorial. Uma mensagem, que é a 45, reintegração territorial para Jaciara, outra mensagem para Jucimeira e outra mensagem para Campo Verde. Todos esses territórios, segundo o governo, terra de inconsistência, espaço de consistência territorial federal, criado por uma lei inconstitucional, uma lei de 2016, a Lei 11.403, que retalhou o município de Santo Antônio de Leverger, onde o município perdeu 3.000 quilômetros quadrados. 3.000 quilômetros quadrados. Só que foi declarado inconstitucional, inclusive hoje o STF notificou a Assembleia Legislativa e o governo do estado falando que tem que voltar ao status quo toda a divisão territorial que foi feita em 16 e 17, inclusive liderada pelo deputado Max Russo e liderada pelo deputado Nininho. E o que aconteceu nesse meio termo? Com as mensagens que falam sobre incorporação territorial, só a mensagem 45 de Jaciara foi feita até o fim. Foi pega debaixo do braço, passou rápido pela primeira votação, teve discussão mínima na CCJ, teve um pedido de apelo meu e da prefeita de Santo Antônio, os vereadores de Santo Antônio, para que o Max retirasse de pauta. Tanto é que ele recebeu o título de cidadão santo-antoniense no dia 13 de junho desse ano. Só que o projeto já tinha sido votado em segunda, numa sessão totalmente confusa, que o deputado Wilson Santos presidiu o final da sessão, com vários projetos em atropelo, e no dia 21 de junho, essa lei foi sancionada pelo governo. Então, infelizmente, todas as mensagens que apareceram só de Jaciara, e você já fez a pergunta, o telespectador vai entender por quê, só a mensagem de Jaciara foi feita até o fim. Só que ela foi declarada já inconstitucional lá, a lei de 2016 foi declarada inconstitucional essa semana. E o que está tentando novamente essas pessoas que apresentaram o projeto para o governador e o governo que apresentou para a Assembleia Legislativa, burlar o STF e o TJ, tanto o Tribunal de Justiça quanto o STF já declarou inconstitucional, numa nova tentativa de retirada de terra.
Existem litígios entre alguns espaços? Existe. Vou dar um exemplo. Santo Antônio da Fartura é territorialmente de Santo Antônio de Leverger, mas quem cuida é o prefeito Alexandre Lopes de Campo Verde. Isso a comunidade de Santo Antônio de Leverger sabe e a prefeita Franciele concorda que esse espaço seja passado para Campo Verde. Mas em outras áreas não dá para fazer desse jeito. E especialmente uma lei incondicional onde não houve audiência pública, não houve plebiscito nem consulta no local. Foi atropelado o rito e ela com certeza vai ser declarada essa semana ainda novamente inconstitucional. Só que aí a gente fica na pergunta, Paulo, por que foi feito desse jeito? Já que foram colocadas 3 mensagens, porque só a mensagem que incorpora território para Jaciara foi colocada debaixo do braço, atropelou-se então todas as etapas constitucionais dessa matéria e foi aprovado e sancionado. Essa é a pergunta que não quer calar. E isso nós não vamos aceitar. Não vamos aceitar enquanto cidadão santo-antoniense e nós não vamos aceitar enquanto deputado estadual. Nós já apresentamos uma lei revogando a Lei 11.416 e, infelizmente, ontem, na comissão territorial, o deputado Valmir Moreto pediu vista da lei que revoga a lei de incorporação. Nós perguntamos para ele por que ele não pediu vista quando apresentou-se a primeira lei de incorporação territorial. Ficou calado, né? Ficou calado. E agora que nós suscitamos o debate, houve esse pedido de vista. Obviamente, amanhã encerra o semestre, vai ter 30 dias aí de recesso, vamos voltar só na próxima semana, mas nós vamos continuar com o tema e vamos derrubar a lei, tanto no parlamento quanto na justiça. Tem coisas que nem a nossa van filosofia consegue entender, Paulo. E isso, infelizmente, é da política e nós precisamos acabar com essa prática. Nós precisamos manter o parlamento num espaço de amplo debate democrático, político, mas observando as 2 constituições, a Constituição Federal e a Constituição Estadual, onde nós, para tomarmos posse, fizemos juramento diante da sociedade mato-grossense. E quando a gente, propositalmente, apresenta uma lei que fere esses 2 princípios, nós estamos cometendo aí, com certeza, um erro grave. Eu apenas citei o que aconteceu, né? Não é insinuação, não é nada. Afinal de contas, houve esse tipo de procedimento, sim. O deputado Marcos Russi, que, aliás, eu conversei com ele essa semana, na outra também, estou convidando há dias ele para ele vir aqui, está protelando e tal, achando um espaço na agenda para vir e virar, para falar, inclusive, sobre esse tema aí, para que a gente possa ouvir os 2 lados, que é a nossa meta jornalística aqui de sempre. Muito obrigado ao deputado Allan Kardec por estar vindo aqui. Eu tenho aqui, rapaz, eu recebi aqui a pauta de amanhã, que tem muita coisa, tem até veto seu aqui, uma tal de ata, que vê a Baía de Chacororé, tem veto também, tem muita gente aqui que vai ser amanhã apreciado lá, né, em termos de vetos do governo, amanhã o dia inteiro na Assembleia, vetos para serem apreciados pelo Parlamento. Muito obrigado por ter vindo aqui, viu? É muito bom recebê-lo aqui. Quando o senhor vem aqui, a gente tem uma discussão política saudável e respeitosa. Eu que agradeço, Paulo. É um prazer estar sempre aqui com vocês. Nós temos uma relação muito boa no debate político, desde a época que eu era vereador na Câmara Municipal de Cuiabá. E aí continua sempre assim. Parabéns pelo programa, parabéns por esse âncora que está do seu lado aí, o professor Lorenberg, que brilha aqui com a gente toda vez que nós estamos aqui. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. Quem está contigo ali de assessor? José Luiz. José Luiz, abraço, Zé. Amanhã, o outro Alan vai estar aqui, Alan Porto, secretário de Estado de Educação, inclusive repercutindo esses vetos, tem vetos ligados à educação lá no Parlamento. Alan Porto, secretário de Estado de Educação, ao vivo às 7h30 da noite no programa Opinião. Até lá, fica bem, fica com Deus também.